Números 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés: Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão. Com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã. Dela não deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá entre vós, assim para estrangeiro como para o natural da terra. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Números 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais.
E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados ao lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados ao lado do sul. Retinindo as tocarão para suas partidas. Então, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e das vossas solenidades e dos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu, no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulun, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zuruzadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aízer, filho de Amizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Diz então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vô-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Nos servirás de guia. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhe buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Aconteceu que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor,
e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E pousando ele, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números 11. E aconteceu que queixou-se o povo falando do que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bedélio. E espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: Leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a teus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dela, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: Dar-lhes-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: Teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés, e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu da nuvem, ele falou:
e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Atava caminhou o povo para Azerote, e pararam em Azerote. Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam: Vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote, e acampou-se no deserto de Parã. Números 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã,
que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gidiel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulun, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vovzi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui, para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amat, e subiram para o lado do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E cortaram-lhe e disseram-lhe: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com quem eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 14. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse:
Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo no meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei, porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não vereis a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela
e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra. 40 dias, cada dia representando um ano, levantareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, farei assim, farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infadando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantou-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Ormá.